O biscoito perfeito para o café da tarde é mais simples de fazer do que parece. Leva ingredientes que você provavelmente já tem e não dá trabalho. Como fazer o pão de minuto? Leva um pouco mais de 1 minuto, sem querer dar spoiler. Em uma bacia grande, adicione um ovo junto com 100 gramas de açúcar cristal. Agora, com um fouet ou um garfo, misture os dois ingredientes até quebrar todo o açúcar no ovo. Usar um fouet dá menos trabalho e em uns 2 minutos no máximo já mistura tudo. Pode fazer na batedeira também, mas aí eu acho meio exagero porque essa massa é muito leve. Agora para os ingredientes líquidos. 1 colher de chá de essência de baunilha, que é opcional, mas recomendado. 3 colheres de sopa de leite integral e 60 gramas de manteiga derretida, mas não quente. Dá para substituir a manteiga por margarina de uso culinário. Eu sempre uso para fazer massas. Ela funciona exatamente como a manteiga, mas é bem mais barata. Eu também tentei essa receita com margarina comum, mas a consistência final do pão de minuto não ficou tão boa. Misture todos os ingredientes até virar uma massa bem mole e homogênea. Os ingredientes secos devem ser misturados em um recipiente separado. 250 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Um doce bem gostoso sempre vai um pouquinho de sal. Mexa bem utilizando um garfo antes de despejar na massa líquida. Dividir a massa líquida da seca é o jeito mais fácil de não acumular o fermento e o sal em um único lugar. Agora, com 1 colher ou espátula de pau, misture tudo incorporando toda a farinha. Quando estiver quase terminando de misturar a farinha, coloque, se quiser, gotas de chocolate ao leite. O pão de minuto fica bom mesmo sem o chocolate, mas com ele vira uma iguaria. Se a massa ainda ficar muito mole e grudando, pode polvilhar um pouco mais de farinha até dar um ponto onde você consiga fazer as porções com as mãos sem dificuldade. Eu não sei porquê, mas às vezes a massa hidrata mais, mesmo usando sempre a mesma quantidade de leite. Mas de qualquer maneira, é mais fácil adicionar mais ingredientes secos depois. Agora, colocar leite até dar o ponto é um pouco mais complicado. Massa pronta. Vamos fazer os pães. Comece untando uma tábua com um pouco de óleo e passando um guardanapo de papel. Se quiser, pode fazer isso direto na forma, mas como eu tenho que assar em 2 etapas, eu vou deixar alguns esperando em cima da tábua. Para o seu pão de minuto, você pode dar o formato que quiser. O clássico é um formato oval e bem baixo, mas eu acho mais legal colocar umas pontinhas, fazendo como se fosse um quibe. Comece fazendo uma bola, apertando e deixando ela baixa. Conforme você vai achatando, ela vai ficando oval. Depois disso, dá para criar aquelas pontas que eu falei. Essa quantidade de massa me rendeu 11 pães de minuto fazendo nesse tamanho. Não é legal fazer eles muito grandes, pois demora demais para assar e ainda pode queimar a parte de fora, deixando a parte de dentro crua e mole. Feitas as porções, unte a forma da mesma maneira da tábua, usando óleo e um guardanapo. Não precisa polvilhar farinha e nem açúcar. Coloque os pães com um pouco de espaço entre cada um. A massa não cresce muito, mas é melhor garantir, assim não vira um bolo só. Para completar e dar a cor dourada característica do pão de minuto, pincele sobre cada um gema de ovo bem batida. Tem que ser só a gema mesmo. A clara deixa para sua omelete depois. Agora, leve para um forno pré-aquecido a 200 graus e asse por 30 minutos, mas comece a checar a partir do minuto 20. Às vezes, o seu forno assa mais rápido do que o meu. O importante é atingir uma cor dourada clara no topo dos pães. Depois de tirar do forno, deixe esfriar por uns 15 minutos em cima de uma grade antes de desenformar. A grade é importante, pois senão baixa os pães quando a forma encosta numa superfície fria. Para desenformar é muito fácil. Eles saem praticamente só puxando com os dedos, porém, garanto que nada vai quebrar usando uma espátula raspando de leve embaixo deles. Pronto! A massa do pão de minuto é bem semelhante de um cookie, só que tem bem menos manteiga e ovos e muito mais farinha. Isso faz com que fique um biscoito mais seco e diferente, acompanhando perfeitamente aquela xícara de café ou chá. Além disso, ele é menos doce, mas é doce na medida certa, prometo. Quer fazer um café da tarde bem especial?
Tenta essa receita que vale muito a pena.